desenvolver 3 pontos fundamentais de raciocínio para que nós possamos entender pela Bíblia Sagrada como é que funciona. O modelo que vou adotar para esta aula será um pouco diferente. Todos os envolvidos precisam ter uma Bíblia nas suas mãos aí, onde você estiver. Alguns amigos queridos estão conosco ao vivo e outros vão assistir depois. Se você está entre estes que vão assistir depois, eu peço que você pegue sua Bíblia, ponha na frente e você, obviamente, vai devagarinho assistindo a aula e dá pausa no vídeo e faça suas anotações. Por que vou adotar essa estratégia? Porque eu gostaria muito que as pessoas que me acompanham começassem a folhear a Bíblia. A maior parte das pessoas se torna muito preguiçosas porque tudo vem mastigado na tela, mas a gente precisa pegar as escrituras, e eu vou fazer isso, e folhear, mexer na palavra, para que nós possamos ir pegando o jeito, pegando o costume, ok? Bom, primeiro ponto que eu quero tratar, e vou logo citar quais são os 3. O primeiro ponto é o seguinte: vamos definir o que é um israelita. Quem é a nação de Israel? O que é esse povo? Quem é essa gente? Por que se fala tanto dos israelitas? 2. O que é a igreja? E qual é a diferença entre um e outro? Por que isso é importante? Porque a abominação da desolação, que estudamos na aula anterior, em que tratamos de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, e foi uma aula ampla, 2 horas e 15 minutos, mais ou menos. Lá, nessa aula, nós tivemos a oportunidade de discorrer com muito cuidado. Se você assistir essa aula, que já está disponível, você vai ver isso. Nós começamos no capítulo 20 de Mateus e seguimos para e passo numa ordem cronológica de eventos que demonstram com clareza insofismável que o assunto ali é Israel, totalmente Israel. Nada ali se aplica à igreja cristã. Então, as teorias de uma tribulação que vai vir aí, de uma série de interpretações erradas, é desmontada quando você lê para e passo de Mateus 20 até o Mateus 24 e depois pega Marcos e Lucas e João e coloca para e passo, lado a lado. Isso está na aula anterior e você fazendo o esforço, estudando, botando os papéis, anotando, isso é demorado, mas é assim: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então nós vamos examinar as escrituras. Você vai conseguir entender. Aqui eu quero pegar uma passagem muito importante, que prova, que nós já demonstramos na aula anterior, está no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, no capítulo 21, há uma citação importantíssima que vai justificar porque eu vou falar sobre Israel e vou mostrar para os amigos que a nação de Israel, primeiro, é uma nação de negros. Não há nenhuma possibilidade de Israel ser uma nação de pessoas brancas. Não há. Essa possibilidade não existe. Pode ter 1000 teorias. Vou mostrar com clareza que isso não existe. Mas, antes, preciso ler a palavra de Cristo em Lucas, capítulo 21, exatamente no contexto do sermão profético, em que ele diz, Lucas, capítulo 21, o versículo 20. Muita atenção. Lucas 21, 20. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Pausa. Em Mateus 24, verso 15, e em Marcos, capítulo 13, verso 13, 14 e 15, você lê: quando virdes a abominação da desolação, está no lugar sagrado. Quem lê, entenda, como predisse o profeta Daniel. Então é o mesmo momento. Está falando da abominação desoladora lá do livro de Daniel. Você tem que ler, assistir a aula anterior para entender isso pedacinho por pedacinho. Então ele diz: os que estiverem lá em Jerusalém, quando você vê a cidade de Jerusalém, isso aqui não é para a igreja. Está falando de Jerusalém.
capital do estado da nação de Israel. Os que estivessem dentro da cidade, fogem. Isso aconteceu no ano 70, tratamos disso na aula anterior. Verso 22. Porque estes dias são de vingança. Está falando de quem aqui? De Israel. Para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Está falando de quem? De Israel. Porque haverá grande aflição na terra. Verso 23, eu continuo no capítulo 21. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Não é igreja, é Israel, Jerusalém. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Quem vai ser levado cativo para todas as nações? Israel, o povo de Jerusalém, os israelitas, até que o tempo dos gentios se complete. Jerusalém será pisada por eles. Isso é a abominação da desolação. Se você estudou as aulas anteriores, você acaba de entender o que eu estou falando aqui. O santuário foi derrubado, ficou pedra sobre pedra. Jerusalém foi esbugalhada pelos exércitos de Roma e destruída e aniquilada. E a nação de Israel sumiu do mundo. Veio uma galera e diz, não, em 1948, a ONU reconheceu e depois da Segunda Guerra, dos horrores da Segunda Guerra, os judeus voltaram. Aí nós vamos olhar quem são esses judeus. Uma nação de pessoas brancas, de pele branca. Oh, vai com o negócio racista? Então não pode ser branco? Não, não pode ser branco, porque é um fato, um dado da realidade. É como se você chegasse para mim e dissesse assim, o sujeito é da Etiópia, mas ele é um galego de olhos azuis. Bom, no mundo de hoje, um homem branco pode até ter uma certidão de nascimento, nasceu na Etiópia, no mundo de hoje, e lá registraram, nascido aqui na Etiópia e tal, tudo bem. Mas aí você tem que ser um mané completo para achar que no estudo da Bíblia, sobretudo num livro que terminou de ser escrito há 2000 anos, que tinha registro de cartório de homem branco da Etiópia. Você tem que ser um mané completo. Você não está entendendo nada sobre nada e você está querendo analisar a escritura bíblica com base no que você vive agora. Só falta que alguém que pensa isso... Não, mas lá também tinha o Big Brother. Lá também tinha a Rede Globo. Lá, 2000 anos atrás. O mundo é outro. Totalmente diferente desse que nós vivemos agora. Não existe tecnologias, não existe nada do que nós conhecemos aqui hoje. É um mundo de tribos, de aldeias, de nações claramente identificadas. E convido você a acompanhar comigo. Vamos abrir o livro de Gênesis e vamos começar a entender quem é Israel. Porque muita gente não sabe que Israel só tem negão, só tem preto em Israel. Não tem branco, de jeito nenhum. E eu vou mostrar agora. Gênesis, capítulo 10. Vamos abrir o primeiro texto. Gênesis, capítulo 10. E eu vou começar com o versículo 6. Gênesis 10, verso 6. Os filhos de Cão, ou Cam, ou Quenã, como se diz em hebraico, foram Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Por que eu começo por aqui? Porque o objetivo do povo de Israel, um pouco mais à frente, no tempo, na linha do tempo, Deus vai dar a terra de Canaã para os descendentes de Abraão, que é a terra prometida, terra de Canaã. Quem é Canaã? Filho de Cam, ou Quenã. Cã, ele é filho direto de Noé.
É suficiente que você leia Gênesis 10, verso 1. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Então é um novo mundo. Cam teve 4 filhos, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Anote. Eu não tenho tempo nesse momento, mas depois no grupo, em particular, posso até encaminhar materiais que ajudem a ter essa clareza. Cuxi é o pai da Etiópia e dos núbios. Para quem não sabe, os etíopes e os núbios são crioulos, negões da cor preta desse celular aqui. Negão, 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 preto. A palavra Cam, ou Kenan, ou Cão, significa preto, negro, preto, cara de pele preta. O filho mais velho, Cuxi, é o pai da Etiópia e da Núbia. O segundo filho, Misraim, é o pai do Egito, o criador e fundador do Egito. Naturalmente, teremos que ter um aporte na parte arqueológica, histórica, mas isso é de conhecimento público. Se você digitar na internet, os descendentes de Cão, você vai ver que são todos esses que eu estou dizendo aqui. Isso é fácil de achar. 3. Put. Quem foi o terceiro filho? Put. Ele criou o quê? A antiga Somália. Só tem negão. Só crioulo. Cabra da pele preta. Beleza? 4. E Canaã. Que não sei por que cargas d'água alguém quer que sejam os galegos de olho azul. Não é. É preto que nem os seus irmãos. E esse território de Canaã será dominado por 7 nações que estão constituídas pela presença dos gigantes da Bíblia, os Néfilins. Isso é outro assunto, não vou tratar disso hoje. Eu quero Israel. Veja, então eu pontuei primeiro os filhos de Cão. Agora vamos abrir Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Ordem cronológica dos fatos e dados e informações. Gênesis 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é a promessa dada a Abrão. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Abrão não sabia nem onde era. Abrão não sabia. Aqui no capítulo 12, ele não sabe para onde está indo. Ele junta os panos de bunda tudinho dele e vai-se embora. É doido. Eu chego aí para vocês, ei, junte suas malas aí e vá. Vá para onde? Vá. Para onde você está indo? Sei lá, você vai pôr uma quebrada aí que Deus é que vai dizer. Abraão teve esta fé, esta confiança. Bom, avança-se um pouquinho e chegamos em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. O versículo em que estamos é o versículo 7. Veja, o versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Nesse momento, o capítulo 15, os pés de Abraão estavam na terra de Canaã. Os pés dele pisavam o solo de Canaã. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuir esta terra? Respondeu-lhe Deus: toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. E ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol,
caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que eles têm que se sujeitar. Depois sairão com grandes riquezas. Nós sabemos que isso vai ser o êxodo, lá na frente, com Moisés, lá na frente. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para esta terra, porque ainda, atenção, porque ainda não se encheu a medida da maldade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Está aí o lugar exato em que estamos falando. Notem, verso 19: o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Todas essas nações estão, pelo que acabamos de ler, condenadas para daqui a 400 anos. Entenderam? Por quê daqui a 400 anos? Porque a medida da maldade delas ainda não tinha chegado. Por que é que Deus não destruiu esse mundo que nós estamos aqui agora? Porque a medida da maldade ainda não encheu. Entenderam isso? Está aqui revelado um pedaço de como é que Deus governa as nações. Como é que Deus controla o mundo. Por que é que Deus destrói um país inteiro, derruba uma civilização inteira e põe outra no lugar? Porque a medida da maldade ainda não se encheu. Sua misericórdia é muito grande. Mas notem, aqui ficou claro e entendemos a lógica. Beleza, mas e aí? Onde é que está? Os israelitas são tudo negão. Nós vimos que os cananeus são, mas Israel não. Gênesis capítulo 42, versículos 5 a 8. Gênesis capítulo 42, versículos 5 até o 8. O tempo avançou e nós chegamos aqui à seguinte situação. Os irmãos de José estão descendo para o Egito. Não vamos entrar nos detalhes. Os irmãos venderam José, José foi para o Egito, foi preso, passou o cortado, aí revelou um sonho, o faraó nomeou ele primeiro-ministro, o cara que ia mandar no reino todo, aí tem o negócio das vacas magras, vaca gorda, e pá, e tal, beleza. Verso 5. Entre os que iam, Gênesis 42, versículos 5 até 8. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. Então os israelitas viviam onde? Na terra de Canaã, que são o quê? Negros. Negros. É aí mesmo. Verso 6. José era governador daquela terra, da terra do Egito. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente e perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Como se José é branco e está no Egito, que só tem negro, não foi visto a diferença pelos seus irmãos?
É o primeiro texto, eu tenho 10 aqui. Então José era negro. Entenderam isso? O Egito é negro, porque ele é a casa de Misraim. Vai vendo. Gênesis capítulo 50. Vai vendo. Vocês vão ver como é, muito claro, não tem muito correr não. Gênesis capítulo 50, versículo 5. Versículo 4 e 5. É a morte de Jacó, Israel. É o capítulo 50, versículo 4. Passados dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que eu morro no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois eu volto. Salte para o versículo 11. Não, versículo 10. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, mesmo capítulo 50 de Gênesis, verso 10. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali uma grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, atenção, tendo visto os moradores da terra, os cananeus são o quê? Negros. O luto na eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos... Mas os egípcios são negros. Só que quem está tendo pranto é Israel. Não são os egípcios. Por isso se chamou aquele lugar de Abel Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com um campo, por posse de sepultura a Efron, o Eteu, fronteiro de Manre. Os israelitas são negros. Todos eles, a família inteira. Tem mais. Êxodo, capítulo 1, versículo 22. Êxodo, capítulo 1, versículo 22. Então Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. O que é isso aqui? É o nascimento de Moisés. O faraó é o negro, preto. E ele mandou pegar os filhos dos hebreus e jogar para matar. Sim, o que isso tem a ver? Capítulo 2, versículo 10. Aí mesmo, de Êxodo. Sendo o menino já grande, ela, a filha de Faraó, trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então, alguém quer me convencer que a filha de Faraó, uma mulher negra, da alta elite do império, adotou um menino branco? Moisés era negão, preto. Toda essa doutrina de branquelos aí de todo lado. Usou branquelo, é preconceito. Branquelos, brancos, não pode. É outra raça. Ela não é nem superior e nem inferior. E por que eu estou dando ênfase a isso? Porque isso vai nos ajudar a entender lá na frente uma outra coisa muito importante sobre abominação desoladora. Que aqui o papo é reto. Não estou gastando meu tempo com negócio de raça, cor, de pele, esse mimimi não. Isso é lorota. Eu não vou gastar meu tempo com isso. Eu sou salvo pelo sangue de Cristo. Preto, branco, japonês, olho, sarará, cabelo ruivo, não interessa. O sangue de Cristo os purifica de todo pecado. É a era da igreja, a era dos gentios. Eu estou nela, você também está. Mas aqui eu estou no momento do tempo. Naquelas regiões não tinha branco. Deu para entender? Ou vou precisar desenhar? Remonte, meus amigos, 4.000 anos no passado. Você não vai achar um viking, tá entendendo? Um italiano dos olhos azuis com cabelo loiro no Egito.
num calor de 50 graus. O cara não tem melanina na pele. Deu para entender? Morre derretido. E aquelas nações não aceitam que outros povos venham para lá botar boneco. Se uma raça diferente invade, tem guerra. É outro mundo. Vai vendo. Êxodo, continuamos ainda aqui. Capítulo 2, ainda, veja do verso 16 a 19. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Tudo aí é negro, viu? Não tem nenhum branco aqui. A gente vê os filmes aí de Hollywood, tudo brancas, lindas, mulheres lindas, são lindas. Mas não. Aqui era para ser negra linda. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio. Moisés, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores. Ela viu um negão, porque os egípcios são negros. E ele não disse, não, eu sou israelita, é assim, eu era filho de Faraó. Ele não explicou nada. Ele se meteu lá, saiu no palco com os caras, defendeu as meninas. Quem era ele? Um negão, um egípcio. Olhando para ele, uma pessoa de outra nação via um egípcio. E o egípcio é um crioulo, filho da linhagem de Misraim, da casa de Cam, que são negros. Ponto. Mais um exemplo. Êxodo, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Êxodo 4, 6, 7 e 8. Aí anotando aí. Se você não conseguiu anotar, depois você para o vídeo, quando tiver gravado, e anota. Êxodo 4, 6, verso 6, 7, capítulo 4, versículo 6, 7 e 8. Disse mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Isso é Moisés, ele o fez. E tirando-a, presta atenção, tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Ele era um negão. Ele meteu a mão no peito, quando tirou ela estava branca. Entenderam aí? Ele era um crioulo. Quando descobri isso, eu fiquei muito contente. Por quê? Porque abriu-se meus olhos para entender uma coisa importante. Que mais adiante na minha vida tem a ver com Congo, belga, com Angola, algumas tribos. Isso é outro assunto que não vou tratar hoje. Até porque é pessoal. Que eu sou, obviamente, de etnia negra. Se alguém disser que eu sou um russo, na boa, desliga aí o celular, desliga isso aqui e vai dormir, porque você está doido. Verso 7. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Isso é com Moisés. Ele a meteu no peito novamente, e quando atirou, eis que havia se tornado como o restante de sua carne, que não era branca. Viram aí? Ele era um negro. Se eles te não crerem, nem entenderem a evidência do primeiro sinal, talvez vão crer na evidência do segundo. O que Moisés tinha que fazer na frente deles quando chegasse lá no Egito? Eu vim por Deus. Prove que você veio por Deus. O negão, o crioulo, metia a mão no peito, tirando a mão, ela estaria branca como a mão de um russo. Branca. Entenderam isso? Vamos adiante. Números, capítulo 12, versículo 9 a 12. Números é o capítulo 12, versículo 9 a 12. E a ira do Senhor se acendeu contra eles e retirou-se. Números capítulo 12, versículo 9 em diante. E a ira do Senhor acendeu-se contra eles e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa.
Então disse Arão a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como o aborto, que saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois foi curada. O que é ser curada? Deixou de ser branca e voltou a ser negra. Entenderam? Vamos mais. Salmo 78. Salmo 78, versículo 51. Dê um salto aí e vá até o Salmo 78, versículo 51. Estou aqui folheando a minha Bíblia. 78, versículo 51. Aqui. Feriu os primogênitos do Egito. Deus feriu os primogênitos do Egito, lá na história do Êxodo. As primícias da virilidade nas tendas de cão. Os egípcios são o quê? Negros. E já vimos que Israel era comparado a quem? Egípcios. Entenderam aí agora? Como fica claro que eram negros? Não tem como. Porque a família dos egípcios são da casa de Misraim. São negros, família de cão. Descendência de cão. Salmo 105, versículo 23. Salmo 105, versículo 23. Então Israel entrou no Egito. Salmo 105, verso 23. Então Israel entrou no Egito. Jacó peregrinou na terra de Cão. Certo? Verso 27. Por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cão. Novamente confirmando, os israelitas estavam harmonizados com a sociedade egípcia. Eram todos negros. Toda uma civilização de negros. Enquanto isso, lá na Rússia, lá na Suíça, os brancos tinham seu mundo. Os chineses na terra da China, indo em direção à Coreia, ao Vietnã. Entenderam? Tem mais. Amós, capítulo 9. Vamos ao profeta Amós, o boiadeiro. Amós, capítulo 9, versículo 7. Esse texto, para mim, é de uma clareza fantástica. Não sois vós... Amós, capítulo 9, versículo 7. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Nos etíopes, gente, nessa época, só tem negão. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Caftor, os filisteus, e de Quir, os sírios. Eram negros. Como os etíopes. Entendeu? Claríssimo. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 10. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, o versículo 10. Nossa pele se esbraseia como um forno por causa do ardor da fome. A pele estava escura como o brasor do forno. Isso é pele de quê? De um cara branco, do gelo. Isso é pele de negão. Entenderam aí? Tem mais. Números capítulo 6, versículo 5. Números capítulo 6, versículo 5. Números capítulo 6, versículo 5.
Números 6, versículo 5. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor, santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Alguém diz, o que isso tem a ver? Se liga aí, cabeleira. Então, Israel, os homens tinham cabeleira, cabelos grandes. Vamos entender. Juízes, capítulo 16, livro de Juízes, capítulo 16, versículo 13. Juízes, capítulo 16, versículo 13. Disse Dalila a Sansão, até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderias seres amarrado? Ele lhe respondeu, se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se as firmares com pino de tear, então me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia. Eu não vou nem perguntar muito. Vocês já viram o negão Rastafari com aqueles cabelos tudo cheio de bolinha, tudo trinçado? Mas vocês já viram alguém branco com cabelo daquele? Trançado de cabelo numa terra de negros? Vocês já viram andando na rua? Os Rastafari, aqueles caras com cabelão bem grande, todo cheio de tranças. Bem a moda dos negros. Era a cabeleira de Sansão. Cabelo de negão. Cabelo comprido de negão. Eu tenho um monte de foto para mostrar para vocês aí, que é um negócio espetacular. Mas vamos adiante. Verso 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Sansão tinha o quê? Cabelo Rastafari. Aquele cabelão que vocês já viram andando por aí, uma rapaziada negra com aquele cabelo. Não é aplique. O cabelo dele era o cabelo pichain de negro e trinchado, bem trabalhado. Ponto. Cantares. Ninguém lê o livro de Cantares. O livro de Cantares está perto aí de Provérbios, Eclesiastes, ou o livro do Cântico dos Cânticos. Abra aí. O livro de Cantares, ou o livro Cântico dos Cânticos, capítulo 5. Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 2. Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 2. Eu dormia, mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado que está batendo. Então é uma esposa falando do seu esposo. Versículo 11. A sua cabeça é como ouro mais apurado, e os seus cabelos, cachos de palmeira, são pretos como o corvo. Cabelo cacheado, cabelo encaracolado, cabelo enroladinho. Já ouviram essa música? É de negro. O capítulo 1, versículo 5 de Cantares. Tem muitos textos, eu vou citando alguns. A mulher de Israel. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, verso 5. Eu sou morena e formosa. Morena. Ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. Ó filhos de minha mãe, já viram branca, morena? Branca, se pegar sol, fica que nem um camarão. Pretos ficam bronzeados. É isso que ela está dizendo. Os filhos de Israel são negros. Negros. Essa compreensão me ajudou a entender uma coisa, que no ano 70, prestem muita atenção agora,
no ano 70, quando os romanos invadiram Jerusalém, destruíram tudo e começa a abominação desoladora, quem é que foi esparramado pelo mundo? Uma nação de negros. Nenhum branco. Entenderam isto agora? O que muitos não entendem, e vão entender agora, está em Deuteronômio, capítulo 28. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. E o que você vai ler aqui agora não tem nada a ver com a igreja. É Israel. Por que eu tenho que dar essa ênfase? Porque senão as pessoas confundem. Muitas pessoas de algumas igrejas acham que as bênçãos que estão escritas aqui é para a igreja. Não é. O texto vai deixar claro que não é. Muito bem. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, isso é lá no tempo de Moisés. Beleza? O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Isso aqui não tem nada a ver com igreja. Isso aqui é clarissimamente Israel. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Que terra é essa? Canaã, terra de crioulo, terra dos negros. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo alguma nação de crioulo e a humanidade inteira ter medo deles? Como é que esse Israel que está aí batendo no peito pode dizer que é Israel? Entendam que Israel, meus amigos, são as 12 tribos da casa de Israel. Israel não é uma coisa que alguém quer inventar. Israel tem que ser filho de um homem chamado Israel, que é neto de Isaac e tem Abraão como bisavô. E lá nessa família tem 12 tribos. Rúben, Simeão, Judá, Levi, Asser, Naftali, Benjamim, José, Efraim, Manassés, tribos. Não é um balaio de gato. Está entendendo isso? Você não pode chamar de Israel um ucraniano, um russo, um alemão. Primeiro quer ser burro. Está vendo que é alemão, ucraniano, como é que pode ser israelita? Isso é simples de entender. Verso 11, vai vendo. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à sua terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda,
e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que te ordeno hoje, no livro da lei de Moisés, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servirdes. Agora vai entrar o que aconteceu. Tudo isso que lemos aqui de bênçãos, riqueza, papapá, não aconteceu. Não está acontecendo. E no ano 70, lembra que eu disse no início desse estudo, quando eu li Lucas, capítulo 21, dias de vingança contra este povo. Que povo? Povo de Jerusalém, está escrito lá. E cairão ao fio da espada, ira contra este povo e serão levados cativos. Está lá em Lucas, Jesus dizendo, baseado em quê? Não foi prometido essas bênçãos aqui? É porque agora tem o outro lado. E o outro lado é de doer o coração. Verso 15, Deuteronômio 28. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. E eu já quero dizer a quem está me ouvindo aqui, eu desafio você, seja quem você for, a me mostrar do ano 70, depois de Cristo, para cá, qualquer gente, qualquer povo, qualquer raça que tenha sido mais lascada que os pretos, que os crioulos, que os negão. Desafio. Quero que você me mostre. Tiveram nações com suas guerras, seus problemas? Tiveram. Mas 2000 anos esmagando negros é muita coisa. Há de se admitir que é uma barbaridade. Vai vendo. Israel, olha, todos que leem o Evangelho vão lembrar do que eu vou dizer aqui. Quando Jesus Cristo chegou em Jerusalém, lá em Mateus 23, 22, 23, ele chega montado num jumentinho. Nós conhecemos, né? A festa de Ramos, como os católicos gostam de chamar. O que o povo disse? Bendito o que veio em nome do Senhor, bendito o filho de Davi, o nosso rei. Lembram disso? Aí Jesus sai e vai para Betânia. Passa os momentos lá. Quando ele volta para Jerusalém, vai entrar então a paixão, e aí o Pilatos vai colocar Jesus na frente do povo de Israel e diz assim: eis aqui o vosso rei. E o povo disse: crucifica-o, crucifica-o. Mas eu vou crucificar o vosso rei? Não temos este rei. Nosso rei é César. Lembram disto? Ele diz: mas e o sangue do vosso rei? Caia sobre nós e nossos filhos. Lembram disto? Se alguém tem dúvida disto, vai em Atos dos Apóstolos agora, que eu me lembrei agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vou abrir aqui agora. Veja o que aconteceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Olha a desgraça que está registrada. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 32. Pedro falando para os israelitas. Atos dos Apóstolos 2, verso 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel,
de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O que Pedro testificou? Que Israel rejeitou o Messias e o matou. Quem foi que assassinou Jesus? Israel. Está aí, Atos 2, verso 36. E no verso 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E então recebereis o dom do Espírito Santo. Está aí o verso escrito. Verso 40. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Que geração perversa era essa? A geração que vai viver os dias do início da abominação desoladora. Lá em Lucas 21, Marcos 13 e Mateus 24, Jesus disse: todas essas coisas virão sobre esta geração. Nós vimos na aula anterior isso explicado. Volto para Deuteronômio 28. Meus amigos, eu não vou ler todas as palavras que vêm a seguir. Não vou ler. Do verso 16 até o verso 68. Não vou ler isso tudo aqui, não. Você vai ler depois, aí, nas suas anotações, nas suas pesquisas. Eu vou ler apenas algumas. Olha, navio negreiro de Castro Alves é a brincadeira de criança, perto do que está escrito aqui. Veja, verso 16. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Verso 16, Deuteronômio 28. Verso 17. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. Alguém acha que nas favelas cariocas, cheias de pretos, é diferente? Tudo descendência de Israel. Caia o seu sangue sobre nós e nossos filhos. Lá em Daniel 8, a abominação da desolação viria sobre Israel e serão levados cativos para todas as nações. Os negros de Israel, amaldiçoados. Por quê? Porque rejeitaram o Messias, rasgaram tudo que tinha sido revelado. Já li aqui. Veja o versículo 25. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles. Serás motivo de horror para todos os reinos da terra. Os negros escravos são horror para os povos da terra. Eu desafio alguém a apresentar uma outra raça que seja horror. Veja aí na mídia, veja aí na história. Foi um horror o que fizeram com os brancos da Rússia. Ninguém fala disso, é só dos negros. Porque é uma raça de negros, amaldiçoada. Primeiro, porque está escrito em Deuteronômio. Segundo, porque amaldiçoaram o Filho de Deus. Cuspiram na cara de Cristo. Amaldiçoaram, bateram, crucificam. Israel, vocês estão começando a entender quem é Israel de verdade. Não é esses caras brancos com aquela touquinha na cabeça, o quipá. Isso aí não é nada. Isso aí são askenazes. Isso é uma outra história. Não vou tratar do judeu askenaz hoje. É uma outra história. São brancos. O Israel puro, original, não pode ser branco. Bom, acabou-se. Vamos adiante. E tem que estar vivendo essa desgraça para que as profecias se cumpram. Não tem glória e vitória nenhuma. É só derrota.
Por quê? Porque rejeitaram o Messias, e caia sobre ele, caia sobre nós e nossos filhos. Nós estamos colhendo. Veja, a outra, versículo 45 e 46. A lista de desgraça é assim, é escravidão. Essa, de senzala, chicote, apanhando, estupro de mulheres, está tudo aqui. Os filhos serão levados, tomados. É só desgraça. Verso 37. Verso 37. Virás a ser pasmo, provérbio e motejo entre todos os povos aonde o Senhor te levará. Verso 36. O Senhor te levará, e o teu rei que tiveres constituído, sobre ti há uma gente que não conheces, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, feitos de madeira e de pedra. Escravidão negra, está aqui, profetizado em Deuteronômio. Versículo 45 e 46. Todas estas maldições virão sobre ti e te perseguirão, e te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus para guardares os seus mandamentos e os estatutos que ordenou. Atenção, verso 46. Serão no teu meio por sinal e maravilha. Meu querido amigo pastor Joaquim, anote isso aí no versículo 46. Serão no teu meio por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Qual é o sinal de qual é o verdadeiro Israel? Verso 45 e 46. As maldições. Coisa séria. A galera acha que o sinal é o sábado. É também um sinal para Israel. Mas e esse sinal aqui? Negros, em estado de calamidade grave, devem suspeitar que são israelitas. Quando eu vejo negros em qualquer lugar do mundo, numa desgraça de dar dó, ali eu já imagino que é filho de Israel, de alguma das tribos. Ah, terminou. Não, abra Levítico. Abra Levítico, capítulo 26. É paralelo de Deuteronômio 28. Eu não vou ler todos os textos, porque é muita desgraça. A bagaceira é grande. Capítulo 26 de Levítico. Veja a situação. A galera não entende, fica aí com o movimento negro. Os direitos dos negros, porque nós vamos fazer... Meu querido, se é maldição de Deus, a única maneira de sair dela é invocando o nome do Eterno. Vamos já ver isso. Vamos já ver isso. Como é que o negro sai da desgraça? Só tem um jeito. Vai já ver aí. Espera aí, já vamos chegar lá. Levítico, capítulo 26. Não vou ler todo o capítulo, mas é a mesma coisa. Ele tem a primeira parte, que vai falar sobre bênçãos. Começa no versículo 3, termina no versículo 13 de Levítico 26. Do versículo 14 em diante, é a carniça, a bagaceira. Verso 14, Levítico 26, 14. Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, e aí o couro vai comer. Quero salientar, verso 15. Se rejeitardes os meus estatutos, a vossa alma se aborrecer dos meus juízos. A alma dos israelitas se aborreceu a ponto de não cumprir todos esses mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto. Porei sobre vós o terror, a pneumonia, que é tísica em algumas versões, é pneumonia, febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e o definhar da vida. Semeareis de balde a vossa semente, vossos inimigos comerão o vosso fruto. Voltar-me-ei contra vós outros,
Sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecerem dominarão a vós. Fugireis. Fugireis sem que ninguém vos persiga. Vocês já ouviram filmes? Já viram os filmes sobre escravidão? Os negros desesperados de terror, com medo do chicote e da chibata? O Brasil aqui no Nordeste está cheio disso. Zumbi dos Palmares, etc, etc, etc. Quero o versículo 18. Se ainda com isto não me ouvirdes, se com toda essa desgraça não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais. Isso é palavra de Deus, gente. Isso não é filosofia. Uma maldição braba. Mas Jesus Cristo disse, quando Jerusalém for cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua destruição, porque são dias de vingança, para que se cumpra o que está escrito. Está escrito onde? Em Daniel, vimos nas minhas aulas anteriores. Está escrito aqui, Deuteronômio 28 e 26. Abominação da desolação. Vai 2.300 anos disso. Como assim? Verso 29. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Canibalismo. Não, isso não aconteceu. Aconteceu? No cerco de Jerusalém, no ano 70, Flávio Joséfo, em História dos Hebreus, diz que as mulheres trocaram os filhos, mataram e cozinharam a carne e comeram seus filhos. É sério? Já ouviram de outro povo branco e que o povo come a carne de seus próprios filhos? Não é comer carne de outro povo, dos próprios filhos. Eu não gosto de ler isso aqui porque me dá um aperto no coração. Verso 37. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. No navio de escravos negros, empilhados um em cima do outro, sem que ninguém fizesse nada. Caíam. Não podereis levantar-vos diante de vossos inimigos sem força. 3.000 negros, 20 caras brancos, e eles impotentes, estagnados, em pânico. Perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Verso 38. Os horrores são inúmeros. Tá, e a esperança? A esperança é Jesus. Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação. Aí mesmo, em Levítico 26, aí mesmo, o Senhor não aniquila por completo Israel. Verso 44. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para os consumir de todo e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, os negros da terra do Egito, à vista das nações, para lhe ser por seu Deus, e eu sou o Senhor. Que coisa maravilhosa! A promessa, aqui começa o alívio, aqui começa a esperança, aqui começa o lenitivo. Aqui damos de cara com o perdão. Ainda no capítulo 26, verso 40. Mas se confessarem a sua iniquidade
e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andarem contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, admitir que merecemos o castigo, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Isso aqui é motivo de grande glória, grande para Israel. Gálatas, abra na Bíblia Sagrada o livro de Gálatas, porque você acaba de ver, no meio da desgraça toda, a promessa de Gálatas. Se eles se humilharem, se esses negros da casa de Israel se humilharem, se eles me buscarem de todo o coração, então eu me lembrarei de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aí você abre aqui em Gálatas, vá na Bíblia Sagrada, Gálatas. O capítulo que queremos é o capítulo 3. Capítulo 3. Note, versículo 28. Não, versículo 23. Mas antes que viesse a fé, Gálatas 3, verso 23 em diante, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encarcerados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei, a Torá, lei aqui, gente, não é 10 mandamentos, é a Torá, a lei de Moisés, aqueles estatutos que eles descumpriram, todos eles. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus. Como é que um negro, descendente de israelitas, recupera a dignidade e passa a receber as bênçãos que estão prometidas lá em Deuteronômio 28 e Levítico 26? Como? Buscando Jesus. É a única maneira. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte, não pode haver mais judeu e nem grego, nem escravo e nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se vós buscardes de todo o coração a mim, então vós encontrareis a saída dessa desgraça, a solução para os negros nas favelas. Não é política pública, não é comunista, não é movimento negro, é Jesus. É pregar o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado e restaura a identidade dos negros israelitas. E os prepara como nação sagrada. E pode passar o céu e a terra, mas Israel jamais deixará de ser uma nação diante de mim, diz o Senhor lá em Jeremias. Bom, me encaminho agora para o fechamento desse estudo. E a igreja? Onde é que entra a igreja nessa história? Romanos, capítulo 11. Vamos abrir Romanos, capítulo 11. E vimos aqui, obviamente, isso tudo é um grande recorte, eu teria aqui tema para falar 50 horas. Todos os detalhes estão cercados. O discurso de Estevão, no capítulo 7, aquilo é espetacular. Observem, anotem aí vocês que gostam de estudar a Bíblia. No capítulo 7, Estevão, antes de ser apedrejado, diz que levanta os olhos e vê Jesus Cristo em pé à direita do trono de Deus. Mas todos já leram em diversos outros lugares que Jesus está assentado
à direita do trono da majestade. Por que Estevão, negro que era, porque eu vou marcar que é negro, olha, qual é o problema? Passaram milênios, cabelos loiros, olhos azuis, doce tesouro, meu bom Jesus. Eu ouvi isso em Blumenau, numa igreja evangélica, alemã. Cabelos loiros, olhos azuis, doce tesouro, meu bom Jesus. Você já viu imagem de Cristo crioulo? Negão? Em algum lugar aí? Está tudo errado. Tudo errado. Não tem consistência. Eu daqui a pouco mostro o verso. O apóstolo João vê Jesus e diz que os pés dele são da cor do jaspe sardônico, ou seja, marrom. Está escrito em Apocalipse. Jesus é negro, da cor do jaspe sardônico. Está escrito no Apocalipse. É a visão, vi o cabelo todo rastafari, encaracolado. Não, mas isso aí é esquisito. 2000 anos apresentando um galego europeu, sem esse pano de fundo. Ele é israelita, gente, da casa de Davi. Ele é um judeu, puro sangue. Judeu puro sangue, está lá a genealogia dele. Casa puríssima, na descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Na casa de Judá. Não pode ter branco ali. É uma família. Está registrada. Por que é importante dizer isso? Por causa da abominação desoladora. Tem que ter uma lógica para tudo isso que estamos vendo. A lógica está revelada. Tem mais detalhes. Eu levaria umas 5 horas para apresentar centenas de detalhes que eu venho investigando há anos. Não posso fazer aqui, senão vai 10 horas de aula, as pessoas não vão aguentar. E eu estou chegando ao limite do tempo. Mas vamos a Romanos, capítulo 11. Porque eu quero mostrar o lugar exato da igreja. Porque o pessoal fica lendo a Bíblia e acha que a sua denominação é o remanescente dos escolhidos de Deus. Mas não tem noção de nada disso aqui. Isso aqui é um livro israelita, falando de israelitas. Quando um gentio entra aqui, ele é um aborto, ele é um enxerto. Vamos ver isso. Romanos, capítulo 11, verso 1. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Romanos 11, verso 1. Que povo é esse? Não é a igreja. Porque eu também sou israelita. Pronto, ficou claro que não é a igreja? Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ei, Paulo de Tarso é um crioulo, viu? É um negão. Vai anotando aí. Não é esses personagens dos filmes de Hollywood, tudo branco, não. É um crioulo falando, viu? Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuro tirar minha vida? Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Isso aqui não tem nada a ver com a igreja. Nada. Absolutamente nada. Assim, Paulo de Tarso, pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente. Remanescente de quem? Do que ele está falando aqui? De Israel. Mas segundo a eleição da graça, não mais pela lei de Moisés. Entenderam isso? Os israelitas, depois da morte de Cristo, só serão aceitos se aceitarem Cristo. Não existe possibilidade deles serem aceitos sem admitirem o seu rei, o rei de Israel, Cristo. Continua. Verso 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Então não é guardando leis e mandamentos. É pela graça que Israel
pode ser aceito. Do contrário, diz Paulo no verso 6, a graça já não é graça. Que diremos, pois? Veja o verso 7. Vai raciocinando, ordem cronológica. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Aqueles que se entregaram a Cristo, recebem. Os que não querem Cristo, se perdem. Verso 8. Como está escrito, Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Sim, porque eles tinham um coração ruim. Está lá em Deuteronômio 28. Está lá em Levítico 26. Moisés disse, se vocês procurarem o caminho errado, aí vocês vão ver. O bicho pega. O assunto está resolvido lá atrás, desde a lei de Moisés. E Paulo agora diz, mas agora é assim. Verso 9. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha e tropeço e punição. Punição. Escureçam-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Quer dizer, eles foram rebeldes, se afastaram, recebe a paga. Verso 11. Continua Paulo. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem totalmente? Ele caíssem, acabou, não vale mais nada? De modo nenhum. O assunto aqui não é igreja. Não tem nada a ver com igreja. É Israel. De modo nenhum. Agora, preste atenção agora, igreja. Agora, igreja. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Lembra isso aí, Alexandre? Agora veja. Lembra de Lucas capítulo 21, abominação da desolação? O que é que Jesus disse lá? Lucas 21. E cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, até que o tempo dos gentios se complete. Está escrito lá em Lucas 21, no sermão profético. E aqui Paulo está dizendo, chegou esse tempo. Ora, mais uma prova que a abominação da desolação chega no tempo pós-Jesus. Mais uma evidência clara. Ora, verso 12. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Quando o tempo dos gentios acabar, Israel será restaurada. A nação dos crioulos vai ser restaurada. Verso 13. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Agora Paulo vai falar com gentios, que não são israelitas. Verso 13. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Isso aqui é tema para a gente estudar em outro momento. Todos os outros apóstolos são apóstolos de Israel. Paulo é o apóstolo dos gentios. E há uma diferença entre um e outro. Um grupo e outro. A pregação é diferente. Pregação para judeu é uma coisa. Pregação para gentio é outra. Na Bíblia. Verso 14. Para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Paulo não era pregador para os judeus. Quem fez isso foi Pedro. Pedro pregava para os de Israel. Tiago, João. Paulo e Barnabé foram para os gentios. Está lá em Atos dos Apóstolos. Está escrito. Jesus aparece aos apóstolos e diz, separai-me, Barnabé e Paulo, para a obra que os tenho chamado. Tem que ler a ordem cronológica de Atos dos Apóstolos. Lá está organizado como é que ia ser o trabalho desses dois. Verso 15. E Paulo acaba de dizer, no verso 13 e 14, olha, eu sou apóstolo dos gentios, mas aqui nesse trecho do capítulo, eu quero ver se de alguma forma eu consigo trazer alguns do meu próprio povo. Então ele está falando de Israel, não está falando de igreja.
E ele deu um recado para a igreja, que são gentios. Olha, vocês aí, ó, se liga. Por quê? Verso 15. Se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Há de se ter um ministério negro ligado à casa de Israel. Cadê isso? Cadê esses crioulos pregando a palavra? Estão aí que nem uns bestas quadrados, querendo se meter em movimento negro, porque os negros foram maltratados. Isso é maldição divina. Para de chorar. Admita. Somos merecedores dessas maldições. Nossos ancestrais amaldiçoaram o sangue sagrado. E, Senhor, diante de tua face, eu admito essa minha maldição. E em nome do sangue de Cristo, eu clamo pela tua misericórdia e tua piedade. Derrama sobre minha vida a tua graça e o teu perdão. Ei, Jesus é negro. Você não está orando para um branco. Mas só os crioulos entendem o que eu acabei de dizer. Só o negão que sabe o que eu estou dizendo. Não é um Deus branco vindo da Europa. É um negro africano. Porque Israel fazia parte da África. O canal de Suez ainda não tinha sido construído e não tinha separação do Oriente Médio da África. Verso 16. E se forem santas as primícias da massa, que são os israelitas, igualmente o será a sua totalidade. O que é a totalidade? A totalidade é Israel com a igreja. Se a raiz for santa, que é Israel a raiz, Abraão, Isaque, Israel, essa é a raiz. Também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, gentio, você que é japonês, você que é branco, você que é amarelo, você que é ruivo, você que é de outras raças, você que crê em Jesus, sendo oliveira brava, ou seja, você não é oliveira verdadeira, você não é o ramo central, não é. Foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva desta oliveira, passastes a ter acesso a esta família de negros. Abraão, Isaque e Israel, família de crioulo. Salmos de um negão chamado Davi. Se você teve privilégio de entrar nisso aqui, verso 18. Não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui, né? Dirás, pois, tu, gentio, homem branco, japonês, chinês, dirás tu, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse colocado lá. Bem, pela sua incredulidade, foram quebrados. É verdade? Tu, porém, mediante a fé, e não mediante guarda de mandamentos e nem de Torá, mediante a fé, o sangue de Cristo e a graça, estás firme. Ó, não te ensoberbeças, não fica queixudo, mas teme. Porque se Deus, verso 21, não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Porque Deus é bonzinho, Deus é bonzinho, Deus é bonzinho. Não, Deus é bom e é severo. Tem duas faces. É a mesma moeda. É o Deus eterno. Mas ele é bom e ele é duro. Duro com um pagão ímpio. Acabamos de ler sobre isso. Deuteronômio 28. Se tu buscares ao Senhor, receberás bênçãos. Se tu buscar a desgraça, o Satanás e a maldição, tu vai receber o que tu está procurando.
Verso 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade. O que Israel está recebendo? Abominação da desolação. Entenderam, meus amigos? Mas para contigo, gentio da igreja, e a igreja está esparramada em multinações por toda parte, louvado seja Deus. O que está havendo com essas nações, povos, etc.? A bondade de Deus. Sob que condições? Se nela permaneceres. Doutra sorte, tu também serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, olha aí, serão enxertados novamente, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Então os negros israelenses não precisam ficar depressivos, e nenhum negro que está na miséria e na desgraça, porque há um caminho. Pois se foste cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que já são ramos naturais. Viram aqui? Os negros que estão escravizados, maltratados, se buscarem ao Senhor, receberão um poder que é natural para a casa de Israel, desde que ele se afine pela fé no sangue do Cristo, que é o nosso rei. Verso 25, e aqui se encaminha para o fechamento desse estudo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Um mistério será revelado, um segredo será revelado. Para que não presumais de vós mesmos, ou seja, que não ficais inventando as teorias aí. Não, remanescente aqui é a igreja adventista, é a igreja batista. Tu é burro? Tu não está vendo que não tem nada de adventista aqui? Não tem nada desse capítulo a ver com batista, presbiteriano, luterano, calvinista, não tem nada a ver. O remanescente citado no capítulo é Israel. Mas você nunca leu Deuteronômio 28, nunca leu Levítico 26, não sabe que a abominação da desolação começou no ano 70, que tem um problema com essa família, chamada Casa de Israel, dias de vingança, e fica com as teorias mirabolantes. Toda a Bíblia se aplica à minha vida. Não se aplica, não. Um alemão não tem nada a ver com isso aqui. Ele só tem a ver com a parte dos gentios, né, que recebe a graça. Aí tem a ver. Mas com a parte de Israel, tribo de Benjamim, então não tem lugar. Não tem. É a realidade. Quanto mais negro for o cabra, mais ele deve pensar que é da casa de Israel. E quanto mais lascado foi, se você ler as maldições e olhar para a origem da tua família, tu vai ter logo uma intuição que pode ser. Porque vão adorar outros deuses. Olha, só tem bagaceira. Não quero nem lembrar daquilo lá, porque não tem nenhuma notícia de jornal, de internet, sabe, o Datena. Esses caras fazem programa aí, matou, estuprou, isso aí é brincadeira de criança. Leia as maldições de Deuteronômio 28, Levítico 26, você vai ver o que é maldição. Eu sei que eu tenho ancestrais que vieram do Congo belga. Leopoldo II da Bélgica cortava as mãos e os pés dos negros, deixava cotó. E eu tenho pesquisas que não estão aqui, são pesquisas feitas por universidades africanas, e eu me envolvo com isso, que mostram que o Congo tem uma grande família israelense que fugiu no ano 70 e criou aldeias lá. Foragidas. Olha, se você pegar o mapa e olhar onde está o Congo, e olhar onde está Jerusalém, você vai entender porque os caras foram para aquela distância. Mas não vamos falar disso hoje. Quero fechar aqui o mistério. Verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos de vós mesmos, que veio, muita atenção, veio o endurecimento em parte.
a Israel, sobre Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Quem foi que falou isso? Jesus em Lucas 21. Quando o tempo dos gentios acaba, Israel o que vai acontecer? E assim todo Israel será salvo. Quem é todo Israel? Quem é todo Israel que será salvo? O Israel original, que tem remanescentes, que estão aí, Deus sabe, e só interessa a ele mesmo, e aos gentios enxertados, a igreja. Paulo, o apóstolo dos gentios, gentios enxertados, passaram a fazer parte da oliveira verdadeira. Quando o tempo dos gentios acabar, encerrar, o que vai acontecer? Israel será salvo. A igreja não será salva. É Israel que será salvo. A igreja é um momento, é transitório. Está aqui claríssimo, é um mistério, acaba de ser revelado. Verso 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Aí você diz assim, bom, mas como é que esses gentios se tornaram parte de Israel? Nós já lemos aqui Gálatas 3. Se você crê em Cristo, é herdeiro com Abraão, herdeiro da promessa. Gálatas 3, nós lemos aqui. Mas quem vai ser salvo? É Israel, como nação. Não há uma nação chamada a igreja. A nação é Israel. O rei é um israelita, da casa de Davi, da tribo de Judá. Não tem acordo. É um lugar só, é um chefe só. O único Senhor. Nome dele dado acima de todos, e todos têm que adorá-lo por decreto divino. Ou é isso aqui, querido, ou você está perdido, que não tem outro lugar para onde ir. Pedro disse, Senhor, para onde vamos, se tu tens as palavras da vida eterna? Mas pare para meditar no que estou dizendo. A gente tem uma enorme dificuldade de imaginar um negão. O Jesus Cristo é sempre aquele branco dos filmes que nos venderam. Verso 27. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Os judeus, os israelitas, eram inimigos da igreja. Quanto, porém, à eleição de Abraão, de Isaque e de Jacó, amados por causa dos patriarcas. Entenderam aqui? Não adianta ninguém falar mal de Israel. Que Israel? Esse que está aí, branco, que faz toda sorte de bagaceira, que meteu 4 vacinas no seu próprio povo e agora está colhendo morte a dar com pau? Isso não é Israel. São as Kenazes, da casa de Jafé. E Noé disse que Sem dominaria Cão, e Jafé habitaria nas tendas de Sem. É isso aí. É isso aí. Esse Israel que está aí branco, as Kenaz, ele vive na terra de Israel, habitando a tenda que é de Israel. E são gentios. Eles não são Israel, mas são aceitos pela fé. Mas como nação, aquilo ali é uma esculhambação, rapaz. É um país democrático. Todo país democrático não é o reino de Israel. O reino de Israel tem um rei. Em Israel, não existe Israel democracia. Israel é uma monarquia, um império que tem um rei, que lá montado num jumentinho chegou em Jerusalém e o povo disse, bendito que vem em nome do Senhor da casa de Davi. Leia o Salmo 89. O único que pode governar Israel é um herdeiro da casa de Davi, por voto solene do Eterno. Não pode haver nem Israel rei fora da casa de Davi. Leia, anote, pelo amor de Deus, leia o Salmo 89 e entenda isto. Israel é um reino. Não tem esse papo de democracia. E a lei de Israel é a Torá. Entendeu isso? Acabou-se. Israel foi levantado pelo Eterno.
É dele. Não é de Câmara de Deputados e Senadores. Esse povo que está aí não entende nada disso. Não examina, não estou nem para a escritura, agora eles querem fazer cuscuz, dinheiro. Verso 28. Limos. Eles são amados de Deus por causa dos patriarcas. Verso 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Veja o verso 29. Ninguém toma de Israel, o Israel de negros, ninguém toma o que é deles. Acabou-se. Porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também eles agora foram desobedientes para que igualmente possam alcançar a misericórdia à vista do que tem sido concedido a vocês. Porque os israelitas dizem assim, os verdadeiros israelitas: rapaz, Deus está perdoando esses goíns. Goíns são gentios. Se Deus está abraçando eles e eles o louvam, por que nós vamos ficar de fora? Vamos clamar ao Senhor também. Verso 31. Verso 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. É o tempo da graça. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. O que é que está falando aqui? O capítulo falou do quê? Israel. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Fechei o meu estudo, deixando muito claro, leituras longas, Deuteronômio 28, Levítico 26, citamos aqui outras passagens, agora Romanos 11 inteira, clareza mental. A igreja é gentios, Israel é patriarcas, Israel acabou. Não, de jeito nenhum. O capítulo deixou claro que pela fé Israel é restaurada nação diante do Eterno. Faltou um verso. Levítico 26. Faltou um verso. Lembrei agora. Nossa, ia passando batido, mas Deus não deixou. Botou aqui agora. Não deixe de dizer isso porque está sendo gravado. Levítico 26. Levítico 26. Tem um trecho importante. Levítico aqui. Levítico 26. Tá. Não é Levítico 26. Deuteronômio capítulo 4. De memória, porque são muitas as passagens. Deuteronômio capítulo 4. É isso mesmo, Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4. Há um trecho em Deuteronômio capítulo 4 em que se diz que essas maldições viriam no tempo do fim. Deuteronômio 4, versículo 29 ao 31. Não. Deuteronômio capítulo 4, perfeito, versículo 27. Veja, se você ler o capítulo 4 de Deuteronômio inteiro, anote aí, para você ler depois, medite nisso. Meus amigos que tiverem acesso a esse estudo, é demorado, é longo, mas não tem outro jeito de você aprender coisas profundas. Não adianta vir com sermãozinho. A humanidade está com o saco cheio disso. Sermão. É estudo profundo, não dá para fazer de outro jeito. Eu tenho que esgotar, fechar o painel. E aí o que você vai fazer com isso é assunto seu. Deuteronômio 4, versículo 27. O Senhor vos espalhará entre os povos. Esse é o trecho das maldições. No capítulo 4, ele também faz a mesma questão. Se você me seguir, bênção. Se vocês me desobedecerem,
peia. Vão entrar na peia. E aí o verso 27 fala desse momento que para mim é muito importante. O Senhor vos espalhará entre os povos. E isso aconteceu no ano 70, na abominação da desolação, porque em Lucas 21 Jesus diz: e cairão ao fio da espada, e serão levados cativos a todas as nações, para que se cumpram as palavras que estão escritas. Estão escritas onde? Aqui. Deuteronômio 4. E restareis poucos em número entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá. Presta atenção. A nação de Israel negra, ela é hoje o quê? Poucos. Quem sabe onde eles estão? Quem pode saber? Não vou falar disso, até para não entregar onde meus irmãos negros estão. Verso 28. Isso eu vou falar com meus amigos fora, não aqui. Não vou gravar isso aqui. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Você vive num lugar onde as pessoas adoram imagens? É desgraça. Verso 29. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás. Que maravilha! Quando buscares de todo o coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias. Anote aí, Alexandre. Quando isso ia acontecer? Nos últimos dias. E te voltares para o Senhor teu Deus e lhe entenderes a voz. Então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados, que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, de uma extremidade do céu à outra, se sucedeu alguma coisa tamanha como esta, ou se ouviu alguma coisa parecida com isto, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus no meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo, ou se algum Deus intentou ir tomar para si um povo no meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, e com peleja, e com mão poderosa e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há, senão Ele. E ainda vai adiante. Então veja, nos últimos dias, está profetizado, meu curso aqui é sobre profecias, que isso tudo ia acontecer. Lá em Deuteronômio 4. Então você começa a ter uma outra leitura da Bíblia. O que é de Israel e o que é para a igreja. Não pode misturar. Vira balaio de gato, doideira. Tem que saber separar. Num outro momento, podemos estudar que Jesus veio apenas e tão somente para a casa de Israel. Vocês sabiam disso? Abra aí Mateus capítulo 15, verso 24. Aproveitar que eu falei disso agora, só para lacrar aqui, para a coisa ficar bonitinha. Mateus 15, versículo 24. Mateus 15, versículo 24. Jesus Cristo não veio para os gentios, não veio para a igreja. Quem foi enviado à igreja é Barnabé e Paulo. Tem que saber ler Atos dos Apóstolos, a transição. Tem que entender, há uma transição. Bom, Mateus 15, versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Quer mais? Mateus 1, versículo 21 até o 23. Mateus 1, versículo 21 a 23. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo seu nome, pelo seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Conosco quem? Israel. Ele vem para Maria, na família de Israel. E o profeta de Israel. Não era o profeta para alemão, não era o profeta para chinês, não era o profeta para japonês. Ele veio para Israel. Outro, João 4, 22. João 4, 22. Jesus Cristo não veio para os gentios, veio para a casa de Israel. 4, 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Não vem dos gentios, vem dos judeus, na casa de Israel. Salmo capítulo 3, versículo 8. Salmo capítulo 3, versículo 8. Salmo 3, 8. Aqui, finalizando aqui os estudos, mas eu lembrei disso também, é muita coisa, se eu gosto de tudo é coisa pra caramba. Salmo 3, verso 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Qual era o povo aqui no Salmo 3? Não, aqui é a igreja, não é igreja. O capítulo não tem nada a ver com igreja. A igreja nem existe. É a ordem cronológica do tempo. Leituras mal feitas que não respeitam a ordem cronológica das coisas. Vira um balaio de gato. Fica tudo errado. Mateus capítulo 10, último verso. Porque tem muita coisa, né? Se for abrir tudo aqui, vai até amanhã de manhã. Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Olha só. Isso aqui é para lacrar. Mateus 10, verso 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo dos gentios, nem entreis nas cidades de samaritanos, mas de preferência procurais as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Qual era a ordem para os apóstolos? Pregar só para a casa de Israel. Depois que ele vai subir aos céus, ele diz: vocês vão receber o Espírito Santo, e aí vocês vão pregar em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Entende? Existe uma transição. Mas até antes do Espírito Santo vir, não era para pregar para os gentios. Então Jesus não veio para pregar a gentios. Ele vai enviar os apóstolos quando o Espírito Santo vem para fazer esse trabalho. Deu para entender agora? Isso é cronologia. Não dá para você desmontar isso. Mas o quê? É ordem cronológica. Ou você tem algum texto aí que bota alguma coisa diferente? Está aqui, ó. Não era para entrar nas cidades dos gentios. Proibido entrar nos lugares onde tinham gentios. Só podia ir nas ovelhas perdidas da casa de Israel. E vimos aí que ele menciona lá em João 4, 22, que vem dos judeus a salvação, e Mateus 15, 24, eu vim para pregar as ovelhas perdidas de Israel. Era um assunto numa casa de negros, fechada dentro do seu universo interno. Vai para os gentios, depois isso é outra pauta. Quero agradecer a todos que tiveram paciência nessa gravação. É muito longo, é isso mesmo, mas a gente fez o propósito de estudar, de examinar essas questões. Tem muito mais coisa aí pelo caminho e estamos juntos. E se Deus quiser, vamos abrindo o entendimento e aprendendo muitas coisas.
Quero agradecer a todos. Aqui eu encerro a gravação e fiquem com Deus.